De volta com o Bom Dia Roraima, são 8h50 agora, 8h50 até as 9h30 da manhã, informação e prestação de serviço no seu rádio. Olha, conforme anunciado aqui antes do intervalo comercial, já está aqui conosco a defensora Jeane Chaldi. Ela que foi citada aqui ontem durante o comentário de um ouvinte a respeito daquela ocupação ali na Alameda dos Bambus, no bairro Pricumã. Lá tem uma ocupação, lá tem um terreno que é do governo do estado, foi destinado para a construção do 1º Batalhão da Polícia Militar. Porém, o terreno está ocupado, sendo ocupado por migrantes venezuelanos agora. E a Defensoria Pública, através aqui da defensora Jeane Chaldi, vem fazendo um trabalho ali com esses imigrantes. Mas a população ali da rua, os moradores, eles reclamam, se sentem vulneráveis pela questão também de ali aquele terreno ser usado para esconderijo de criminosos, no caso, né? Já foi matéria na imprensa aqui local sobre alguns absurdos que já aconteceram por ali. Então a defensora Jeane Chaldi foi citada e obviamente que ela veio aqui para esclarecer alguns pontos a respeito da situação de lá, como que está essa ocupação, o trabalho que está sendo feito ali, até porque ela foi citada aqui. Defensora Jeane Chaldi, muito obrigado pela sua participação. O espaço aqui está aberto para esclarecimentos, né, a respeito da situação ali daquele terreno. Queria que a senhora começasse aí explicando para a gente qual de fato é a situação envolvendo aquele terreno público ali na Alameda dos Bambus, que vem sendo alvo de reclamação por parte de moradores ali das proximidades. Bom dia, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Natanael, obrigada pela deferência ao meu trabalho. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Roraima. A Defensoria Pública tem atuado junto a essa problemática da migração através do Grupo de Direitos Humanos e também através de vários defensores que atuam na problemática civil ou criminal. A população migrante, ela está no nosso território e ela tem direitos também, como os nossos cidadãos brasileiros, né? Nós temos deveres para com a população migrante. Nós, da Defensoria Pública, temos um munus constitucional de defesa das pessoas vulnerabilizadas socialmente. E a condição de uma pessoa migrante é uma condição de vulnerabilidade social, né? Então, é claro que essa população migrante, dentro dessa população migrante, existem as pessoas que se envolvem com crimes, que se envolvem com situações conflituosas na nossa sociedade. Mas isso não deve ser, Natanael, generalizado nunca. Quando eu fui chamada a ocupação Pricumã, fui chamada pela OIM, que é uma organização internacional que trabalha com migração, e também pela Operação Acolhida, porque havia exatamente esse confronto, e pelos próprios ocupantes da ocupação Pricumã, né? Que nós chamamos de ocupação espontânea Pricumã 1, porque existe outra também lá. Então existem várias ocupações espontâneas, são pessoas em situação de rua que encontram terrenos abandonados ou pelo público ou pelos particulares. São terrenos cheios de lixo, que estão abandonados há anos, e essas pessoas chegam, limpam e fazem dali a sua morada, né? O caso da UE Pricumã, eles já estão ali há 6 anos. Então, quando eu fui chamada, nós fizemos uma reunião conjunta. É importante que se diga que a Defensoria em nenhum momento esteve sozinha nesses encontros, sempre acompanhado da OIM e da Operação Acolhida, e nós fomos tentar exatamente pacificar a situação. Claro, eu como defensora, eu já sabia da fragilidade do direito deles ali e da fragilidade da situação. E o que nós encontramos lá, Natanael? Nós encontramos pessoas idosas, cadeirantes, crianças, mulheres. Nós não encontramos esses bandidos perigosos noticiados na sua matéria ontem. Nós não encontramos uma facção criminosa instalada lá. Nós encontramos miséria, adoecimento, pobreza, vulnerabilidades. Então nós passamos a traçar um diálogo. Depois que saímos dali, que ouvimos a população, porque a Defensoria também só pode atuar, né, com essas parcerias, tanto Sim. com a pessoa interessada quanto com as organizações, e nós iniciamos um contato com a PM.
por sabermos, né, ele já tinha uma intimação da PM determinando que pedindo e determinando de certa forma que desocupasse em 15 dias a área, né? E nós iniciamos uma tratativa, que salvo engano, em maio de 2023. E essa tratativa foi se desenrolando com conversas contínuas, com retornos à ocupação. Parte das pessoas queriam ser abrigadas, parte das pessoas queriam ser interiorizadas e uma grande parte queria permanecer ali porque entendia que era direito permanecer. E nós explicamos os direitos, Natanael, de ambas as partes, né? Tanto o direito do governo do estado e da PM em construir aquilo dali, quanto o direito deles. Nós sabemos, por exemplo, que terras públicas não podem ser objeto de uso capião. Nós sabemos que a terra pública que é destinada à construção de um batalhão tem um fim social. Então, isso tudo foi explicado para a população desta ocupação espontânea. Nós fizemos um levantamento, a Operação Acolhida fez um levantamento de quantas pessoas havia ali, quantas pessoas queriam sair, e a negociação continuou. A própria população ocupante trouxe uma saída que era conseguir uma outra área. Não importava se fosse um terreno sem nada. Eles levariam o que eles já tinham de madeira e de estrutura para lá e construiriam sua nova morada. A Defensoria Pública, inclusive com o apoio do Defensor Público Geral, fez uma reunião com a PM, fizemos uma outra reunião com a PMI e com a Procuradoria-Geral do Estado, tentando solucionar pacificamente essa situação. Mas, infelizmente, o governo não foi... Não destinou essa área. Então, o acordo naquele momento não foi possível. Mas eu ainda acredito, Natanael, numa solução pacífica para o caso. Ela é possível. Nós sabemos que a questão da moradia no nosso país é um problema. Nós sabemos que a questão da moradia para uma população migrante é o principal problema para além da fome. Então, é preciso uma junção de esforços para a gente resolver aquela problemática. Quanto à questão dessa criminalidade presente no local, inclusive nós fizemos denúncias graves de atuação severa da polícia. Fizemos junto ao comando da PM, porque nós temos inclusive vídeos sobre a atuação muito truculenta da PM lá no local, e não é para ser assim. Nós, diante de um crime, Natan, junto com a nossa legislação, todos nós sabemos, a pessoa tem que ser presa, processada, julgada dentro das nossas leis. Então, é muito perigosa essa generalização de que ali só existem, as fotos mostram, existem pessoas idosas, existem pessoas doentes, crianças. Então, é uma situação de vulnerabilidade que exige a atuação da Defensoria. Então, quando dizem que essas pessoas criminosas só estão ali por conta da atuação da Defensora Pública de Direitos Humanos, Jeane Schaud, isso é uma coisa um pouco delicada, porque não é só por conta da minha atuação. É claro que a minha atuação garantiu o direito a essas pessoas, porque elas só tinham 15 dias para sair dali para a rua, porque não foi apresentada. E existe um regulamento do CNJ que o Tribunal de Justiça local aderiu, que todas as nossas instituições aderiram, Defensoria, DPU, Tribunal de Justiça, Polícia. Nós precisamos ter um conjunto de ações diante dessas ocupações para uma retirada humanitária, e não como às vezes acontece dos particulares entrarem, derrubaram tudo, como aconteceu na outra ocupação Pricumã, que também é uma outra ocupação que a gente enfrenta. Então, eu entendo muito bem o clamor da população quando se vê diante de uma violência, como as cenas que você mostrou na praça, né? Mas é importante que a população também tenha esse sentido humanitário, cristão, humanitário e legal dentro de si, porque nós somos cidadãos brasileiros e nós estamos submetidos ao nosso sistema jurídico brasileiro, certo? E também internacional, recepcionado pela nossa legislação. Então, não é a Defensora Pública Jeane Schaud, não é a Defensoria, é todo um arcabouço legislativo que exige a proteção dessas pessoas em vulnerabilidade. Agora, a atuação da Defensoria, no caso específico da ocupação Pricumã, foi pacificar a situação, sempre. Nunca de acirrar ou de dizer ninguém vai sair daqui e vocês têm todo o direito. Não, muito pelo contrário. Eu sempre expus que o direito dele de permanência ali era frágil por conta de toda essa dificuldade de defesa e da iminência da construção do batalhão. Há impedimentos ali para que a polícia militar não
não adentre ali esse espaço para verificar alguma situação? Jamais, a defensoria não tem sequer esse poder, né? E para que tivesse uma determinação assim, teria que ser uma determinação judicial. O que aconteceu foi que os próprios ocupantes filmaram a atuação da PM. E isso, sim, a Defensoria Pública denunciou como tortura ao comando da PM e há processo de investigação. Então, assim, até que eu saiba, independente dessas matérias, assim, lá dentro houveram alguns casos de furto, mas não... Prisão de criminosos, né? De alguém que praticou o crime aqui fora e que foi encontrado ali naquele espaço. Exato. Como existe em todos os nossos bairros, Natan, como existe na sociedade, nós temos que entender que a criminalidade, ela é fruto do destempero social, da dificuldade das pessoas de acesso ao mínimo necessário para viver, muitas das vezes, não sempre, né? Existem aqueles criminosos profissionais que escolheram um caminho mais fácil? Sim, existem, mas existe muito venezuelano trabalhador. Sim. Eu poderia citar, assim, inúmeros nomes que eu conheço de pessoas venezuelanas que vieram para o Brasil em busca de uma nova vida, encontraram possibilidades e estão demonstrando o seu melhor. Agora, muitas pessoas não encontram, Natan, encontram as ruas, encontram a fome, encontram a doença. Pelo crime, então, né? assim, existem várias ocupações espontâneas no Estado e, ao meu ver, a solução correta seria a construção de um grupo interinstitucional que realmente se debruçasse sobre a causa e encontrasse soluções pacíficas e humanitárias para essas pessoas, porque não é benéfice nossa, não, é dever. Então a Defensoria Pública, através do seu trabalho, vem tentando ali uma saída pacífica desses, com certeza, desses ocupantes desse terreno. Desde o início, Natan. Mas as conversas hoje, elas acontecem principalmente com o governo do estado? É o governo quem tem que encontrar um outro espaço para que essas pessoas saiam dali e essa área seja destinada ao fim, que é, no caso, a construção do 1º Batalhão da PM? Eu penso que essa solução pacífica, Natan, ela ainda é possível. As tratativas, elas ficaram um pouco suspensas, eu saí de férias, a PM mesmo recuou nas tratativas, a PROGE, eu acho que estão conversando para saber o que fazer, como lidar com isso, né? Porque existe uma verba destinada, eu entendo toda essa situação, nós sempre fomos muito acolhedores com relação à situação da necessidade também da construção desse batalhão e do benefício que é para a população, e por isso oferecemos essa proposta ao governo do estado. Nós sabemos que existem centenas de terrenos abandonados dentro do estado, existe muita terra ainda no nosso estado, então eu entendo ainda que há possibilidade de uma solução pacífica para a situação. E existem outras ocupações também, como a senhora bem falou, né? Sim, existem. Algumas em terrenos particulares e outras em terrenos públicos, e nós acompanhamos também. A Defensoria também, nos terrenos particulares, tenta fazer essa mediação para saídas pacíficas, porque alguns proprietários desses terrenos acabam ali, de uma certa forma, expulsando mesmo, derrubando imóvel que tenha em construção ali. Nós já tivemos exemplos numa ocupação espontânea, inclusive lá no Precumã, que não havia determinação judicial para demolição, e isso aconteceu. Então, realmente, essas pessoas experimentam, Natanael, uma vulnerabilidade indescritível. É quase uma situação de guerra, sabe? Porque é sair todo dia sem saber o que tem para comer, é sair todo dia em busca de realmente sobreviver. Então, a Defensoria Pública, como eu falei no início, tem um munus constitucional de defesa das pessoas vulnerabilizadas. Então, essa defensora aqui, quando atua pelo munus, pela obrigação de atuar, como todos nós temos. Então, eu conclamo muito a população para que não generalizem os fatos. Nem todo venezuelano é bandido, nem toda venezuelana é bandida. São pessoas que vêm, muitas delas, e eu
sou assim muito tranquila em assegurar que a grande maioria vem realmente em busca de uma vida melhor, mas as situações são difíceis. Nós sabemos que a nossa própria população enfrenta miséria, né? Recentemente nós voltamos para a linha de miséria, nós tínhamos saído dessa linha de miséria, voltamos. Então existe fome no nosso país, existe falta de moradia, falta de saúde, falta de educação. Então, quando vem uma população grande e concorre com esses serviços, é normal esse atrito com a população, mas é importante que a gente saiba que falta apoio do governo federal, que falta apoio, muitas vezes, dos governantes estaduais, municipais. Então, talvez um grande novo movimento de acolhimento e de discussão e de atuação conjunta seria muito melhor para todos eles e para a nossa população também. E esses conflitos e essa proliferação das facções que a gente vê acontecer não estariam acontecendo, porque nós estaríamos agindo de forma preventiva, né? Prevenindo esse aumento da violência no nosso estado. Certo. Há conversa, já houve reuniões lá, claro, com os ocupantes ali daquele terreno, com os imigrantes e com os moradores ali das proximidades. Existe algum tipo de conversa, de diálogo? Esses, principalmente hoje, se sentem incomodados e se dizem vulneráveis por conta da criminalidade que pode ocorrer ali naquelas redondezas? Confesso que eu tomei conhecimento sobre isso com a tua reportagem, porque a Defensoria Pública não foi procurada pela população, né, do entorno com qualquer reclamação, não que eu tenha conhecimento. E pode muito bem estar procurando e conversar também, né? Com certeza, e eu estou aberta para esse diálogo, né? Por conta de entender que realmente, através do diálogo, a gente consegue, Natanael, revolucionar o mundo, né? Quando o diálogo é interrompido, as coisas se acirram e a gente perde uma grande oportunidade de resolver as coisas pacificamente, como a nossa inteligência deveria permitir. 9h08, conversamos aqui com a defensora pública Jeane Chalde, esclarecendo ali alguns pontos a respeito daquela ocupação na Alameda dos Bambus, no bairro Pricumã, e do trabalho que vem sendo feito lá social, né, pela Defensoria Pública aqui do estado, através aqui da defensora Jeane Chalde, e também dessa intermediação, né, que a defensora vem aí fazendo, dialogando com outros órgãos, com o governo, para tentar uma saída pacífica ali daqueles ocupantes. Defensora, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos aí aos nossos ouvintes e principalmente pelos moradores ali que fizeram, obviamente, aí os comentários. Obrigada a você, Natan, por esse espaço, para minha resposta. E a Defensoria Pública se coloca à disposição da população para qualquer esclarecimento, né, sobre direitos envolvidos e etc. Então, muito obrigada e um bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Roraima. 9h09.